Aí nós temos aqui um tipo null, né, que nós não tínhamos visto ainda, e o tipo big int type, tá? Então legal, isso aqui também são dois tipos que raramente a gente usa, principalmente o big int, mas só para você ter uma ideia de que ele existe também, tá? Então vamos começar pelo null. Então nós vamos aqui no let, vamos colocar aqui um valor, por exemplo, uma variável a qualquer e recebe null. Então qual que é a diferença do null e do undefined? O undefined quer dizer que você não se manifestou. Você falou, eu não sei o que vai ser guardado aí, não tenho ideia. Já no null, não. O null você falou, bom, é o seguinte, eu vou criar uma variável e eu não vou deixá-la indefinida, tá? Eu vou deixar ela, vou falar, ela vai estar com abstenção de dado, ou seja, eu vou colocar um null dizendo, eu quero que ela fique considerada como vazia, tá? Como nulo. Tá? Quando a gente fala vazio e nulo é um pouco confuso, tá? Mas é nulo, nulo não é vazio, tá bom? Então fica sendo assim, ó, console.log aqui a. Então o que aconteceu? Vamos lá no nosso console e observar. Bom, tá como nulo, certo? Aí eu falo, bom, então qual que é o tipo desse cara? Console.log a, aí type of a. Aí ele vai falar object. O que é isso? Como assim object? Parece que é um erro aqui, né? Mas não, é que nulo é considerado um objeto mesmo. Se você olhar aqui na documentação, se você clicar aqui em nulo, ó, se você abrir aqui na documentação nulo e descendo aqui embaixo na descrição, ele vai explicando aqui a diferença de null e de undefined. Depois eu peço que você faça esses testes, que está um pouco fora do contexto agora, detalhar tanto assim. Mas assim, o que você tem que entender é que quando eu dou um type nulo, type of null, ele imprime como objeto, a própria documentação está prevendo isso, não é um erro, tá? Por motivos legados. Então, são motivos aí de coisas mais antigas, tá? E que tem que manter o nulo como type object. Então, o que eu falaria para você? Como que você poderia entender isso? Tá? Para você entender um pouquinho melhor. Bom, esse A, ele pode ser um dado, né? Um dado primitivo, né? Que você pode guardar nele, ou você pode colocar uma referência de objeto. Tá? Então, quando você não quer colocar um dado nele diretamente, você colocar aqui, ó, se você não quer colocar um dado nele, então entenda que esse A é uma referência nula, tá? Bom, já não coloquei um dado dentro dele, então ele é uma referência nula. O que isso quer dizer, uma referência nula? Para ficar mais fácil de entender. Imagine o seguinte, se essa variável A pudesse apontar para alguém, ter o endereço de alguém, ele teria esse endereço. Mas como ele não está apontando para ninguém, então ele tem um nulo dentro dele. Tá, joia? Então, por isso que fala assim, bom, então por isso que quando eu imprimo null, ele entende como object. Por quê? Era para apontar para um objeto, tá? Então, entenda assim, era para ser uma referência, uma variável para apontar para alguém. Mas como não tem ninguém, eu estou apontando para nulo, então o que eu vou imprimir na hora de dar um data type null? Eu vou imprimir object, que é o cara que eu tinha que apontar. Então, não sei se eu mais ajudei do que compliquei, tá bom? Mas para esse primeiro momento a gente não precisa entrar em tantos detalhes. Então pensa assim, bom, se está null é porque não está apontando para ninguém, para não estar apontando para o objeto que era para apontar, tá? Não existe endereço. Por isso quando eu dou um type null, ele mostra como object. Tá? Eu estou criando uma didática aqui para você entender essa questão do nulo. Tá? Apesar de que ela nem é tão relevante assim agora nesse primeiro momento. Beleza? É só para você não ficar com conflito aqui na hora de falar, pô, mas eu falei nulo, mas nulo não é um objeto, né? E ele imprimiu um objeto. É porque assim, se fosse um objeto aqui, esse A seria um endereço. Como não existe esse objeto, existe um nulo, então ele imprime, ó, era para ser um object. Tá joia? Essa foi a didática que eu desenvolvi para eu entender o porquê que ele imprime esse object. Tá joia? Bom, pessoal, então com relação a data types, a gente tem bastante coisa para estudar, mas isso aqui é o suficiente para a gente começar, tá? Com JavaScript. Tem ali o data type symbol, depois eu peço que você dá uma olhadinha na documentação, como ele não é muito usado no básico nesse primeiro momento, então eu vou deixar para você como uma tarefa de pesquisa, você dá uma olhada no symbol, ok? Dá uma lida lá, tá joia? Porque a gente não estuda ele agora aqui, nesse primeiro momento, tá beleza? Bom, então
Na sequência, vamos dando continuando aí nos próximos passos com operadores, com operadores de igual, tá joia? Continuando, beleza? Tem aqui também o data types BigInt, né? Então, que a gente não viu, mas basicamente ele é um número também. Então, se você olhar aqui na documentação, ele está lá como BigInt type, tá? Então, ele é um grande número, tá joia? E quando você for atribuir um valor para ele, você coloca aqui como um N no final. Quando você coloca um Nzinho no final, você está dizendo que esse número aqui vai ser tratado como um BigInt. Nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar com o BigInt, mas só para você ter uma ideia de como ele funciona, você pode imaginar assim, ó, você colocou aqui um let, vou pôr aqui um número, um variável número, e você coloca um número bem grande. Vou até copiar aqui na documentação um exemplo, tá? Que é um inteiro bem grandão e ele termina com um N no final, tá vendo? Esse aqui que diferencia onde eu estou dizendo que esse número aqui é um BigInt, tá certo? Ele fala criando, ó, você cria aqui ó, um BigInt, é criado quando você coloca um N no final de um número, tá? Bom, então vamos lá. Se eu colocar aqui console log nele, número, vamos ver o que acontece. Olha só, ele mostrou esse númerozão gigante, tá? Vou pôr número gigante, beleza? E se eu mostrar o type dele? O type of dele. BigInt, porque ele tem esse Nzinho. Aí se eu colocar assim, ó, 10N, o que acontece? Tá vendo? Ele também mostrou um número que não é tão grande, né? É um número, só que ele está sendo tratado internamente como BigInt, tá? Então, por quê? Porque eu posso fazer aqui operações com ele, multiplicação, divisão, e eu posso estar dizendo, ó, esse cara aqui eu quero que ele já seja considerado um BigInt, que eu vou operar ele com outro BigInt e assim vai. Tá? Mas não se preocupe agora com a aplicação disso. Por enquanto, só estou te mostrando os data types. Tá? Então, essa introdução aqui é de data type, não de como aplicar, de como utilizar todas elas. Tá? Por exemplo, tem um data type que eu não falei para vocês aqui, né, que é o symbol. Então, eu vou pedir que você dê uma estudada nele na documentação. É esse cara aqui. Opa, eu tinha colocado aqui. Tá? Então, tem aqui o symbol e eu peço que você dê uma olhadinha nele.